Mas queria lhe cumprimentar, pastor Daí, com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria novamente estar com o Senhor para mais uma live. Seja bem-vindo, então, para mais uma live. Já dei aqui uma pincelada aqui para os irmãos de como está sendo essa série, né, de 3 lives. Na primeira live falamos sobre a regeneração, né, eu falei também que o Senhor aceitou o nosso convite para estar conosco. E eu senti, meus irmãos, no coração de convidar o pastor Odair para falar sobre os próximos níveis, né? Falar sobre esse segundo nível que vamos falar hoje e falar sobre o terceiro nível que será a última live. E de bom grado ele nos atendeu o convite, aceitou o nosso convite, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então seja bem-vindo, pastor Odair. Se quiser se apresentar novamente para os irmãos, né? Apresentar o Amém, seu amém, trabalho, fica à vontade. amém. Paz do Senhor, irmão Gériton, é uma alegria poder estar novamente contigo aqui, podendo conversar um pouco da palavra de Deus. Os irmãos vão me perdoar, vai surgir algumas tosses no decorrer, nós estamos saindo de uma gripe forte, mas vamos falar de Jesus e isso é o que nos importa, né? Eu senti muito forte, né, de Deus de continuar, né, com o pastor aí nos trazendo a sua ótica bíblica sobre estes assuntos que são tão importantes para nós, né? E então eu quero ler o texto, pastor, para Sim, nós entrar no, hum, no, no, no vou assunto, acompanhar aqui. no texto Uhum. bíblico. Lembrando, irmãos, que eu quero agradecer novamente, pastor, porque eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, né? Como nós falamos na primeira live, o senhor tem até uma rotina alucinante, né? Envolvida aí na obra de Deus. E por isso eu queria agradecer novamente, porque o pastor não nos cobrou nada também, irmãos, para estar aqui nesta live, né? Eu digo para os irmãos que eu não tenho uma oferta para dar, mas se os irmãos puderem comprar o livro do pastor, eu já vou ficar feliz, né? Depois Amém. o pastor vai falar, né, sobre o livro dele, depois na próxima oportunidade, e nós vamos dando continuidade. Eu quero ler para os irmãos o texto bíblico sobre o qual nós vamos falar nesta noite, sobre o qual nós vamos nos debruçar nesta noite, está em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1 e versículo de número 8. Mas eu vou ler desde o versículo de número 1 até o 8, para que os irmãos possam ter uma compreensão mais ampla do que nós vamos falar. Se você tiver Bíblia na sua casa, ou onde você estiver e quiser acompanhar conosco, fique à vontade. Vamos lá então, meus irmãos. Atos capítulo 1 e versículo de número 1, que nos diz assim a palavra de Deus. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder, ou alguma, vai depender da sua tradução, essa aqui está assim, mas nas minhas outras Bíblias está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu fiz questão de começar pelo versículo 1, pastora Daíra, irmãos que estão conosco nesta noite, porque começa falando justamente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, né? Ali Lucas escrevendo começa a falar que Jesus, mesmo depois de ter
sido crucificado, ele se apresenta vivo com incontestáveis e inúmeras provas para os seus discípulos, e Jesus ele é o responsável por tudo isso que nós vamos tratar e que nós já vivemos, né, toda a obra da redenção, esses níveis espirituais que vamos tratar, é tudo obra do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, a Bíblia está nos dizendo que Jesus vai aparecer para os discípulos quando eles estavam comendo, e Jesus vai dar as últimas instruções para os seus discípulos antes de ir assunto aos céus. E uma das coisas que Jesus vai fazer antes de ser assunto aos céus é reafirmar a promessa que ele já vinha prometendo para os seus discípulos, declarando que enviaria o Consolador, que eles receberiam poder, que eles receberiam autoridade, que eles receberiam a virtude do Espírito. Então, ele aparece para os seus discípulos, ele vai reafirmar mais uma vez. E eu acho interessante o texto bíblico, pastor Odair, porque a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus, ele começa, até vou ler novamente aqui o texto, Jesus ele começa a reafirmando esta palavra, mas a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que os discípulos, eles não faziam ideia, eles não faziam noção do que Jesus estava falando, porque Jesus ele vai dizer que eles receberiam poder, que eles receberiam a virtude no versículo de número 8, mas no versículo de número 4, quando Jesus aparece para eles, ele diz: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Ele está reafirmando o que ele já havia falado. E ele vai dizer: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, até este momento eles só conheciam o batismo com água, o batismo de João, mas Jesus está dizendo: mas dentro de poucos dias eles conheceriam algo novo, eles receberiam algo novo, eles experimentariam um novo nível na vida espiritual deles, que seriam a presença do Espírito, a virtude do Espírito. Mas o que me chamou a atenção, pastor Odair, é o versículo 6, que eles vão dizer, a Bíblia vai dizer: aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E depois eu queria que o Senhor, né, nos desse o seu parecer sobre esse texto, porque é um texto que me intriga muito, porque parece que os discípulos eles não estão fazendo noção do que Jesus está falando. Parece que o pensamento deles está completamente em outra coisa, em um reino terreno, em um reino físico, porque é justamente isso que eles vão perguntar para Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E aí Jesus vai responder: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou como está nessa minha tradução, no entanto recebereis poder. Eu entendo aqui, pastor Udair, que quando Jesus fala mas, ou no entanto, eu entendo que Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, não importa, eu não estou querendo falar com vocês, eu não estou interessado em falar com vocês neste momento sobre restauração de reino terreno nenhum. Mas eu estou interessado em falar para vocês que vocês vão receber algo novo, que vocês vão experimentar uma dimensão nova, vocês vão viver algo novo. Né? E parece que os discípulos aqui eles não estão tendo noção disso. Né? Então, Jesus continua: no entanto, recebereis poder, ou a virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, irmãos, este aqui é o segundo nível do Espírito que nós vamos falar nesta live, porque na primeira nós falamos sobre o primeiro nível, e este então seria o segundo. Como nós falamos na primeira live, o primeiro nível é a regeneração, é quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e automaticamente o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas para nos purificar, nos desentulhar, mas a vida espiritual continua. E nós temos novos níveis, novos patamares para alcançar na presença de Deus. E todo cristão sedento ele vai buscar estes novos níveis, as coisas novas que há no reino de Deus para ele desfrutar. Então, o segundo nível do Espírito seria
este nível, a virtude do Espírito ou o batismo no Espírito Santo para receber a virtude do Espírito. Então, eu quero abrir a oportunidade agora para o pastor Odair começar. Eu queria que antes dele entrasse no assunto, falasse sobre o seu livro e depois entrasse no assunto e nos desse a sua visão bíblica, sua ótica bíblica sobre o assunto e sobre o versículo de número 6, que é um versículo que me intriga muito e me chama muita atenção. Pastor Odair, fique à vontade, em nome de Jesus. Bem. Amém. Amém. Bom, a respeito do meu livro, não vamos nos deter aqui, o tempo da live tem um assunto bastante vasto, bastante extenso. Então, quem quiser adquirir o meu livro, que é o primeiro volume, Um Novo Olhar sobre Gênesis, de Adão a Noé, hoje ele está disponível apenas em forma digital, em e-book. E pode adquirir no link que tem tanto no meu perfil do Facebook, tem o link, no perfil, no meu canal do YouTube, tem também, no meu Instagram, tem o link da Hotmart. É só entrar, clicar no link, já vai direcionar para o site da Hotmart e adquirir. Ainda está com um preço bastante acessível. Já era para nós termos atualizado, mas ele ainda está com um preço bastante acessível. É só adquirir e com certeza vai estar nos ajudando. Mas o nosso interesse é que as pessoas possam se despertar cada vez mais para a leitura, para o estudo e para o conhecimento da palavra de Deus. Mas, irmão Gérito, com relação ao versículo 6, a tua percepção está correta. Esta aqui, na verdade, não é uma manifestação inédita dos discípulos com relação a esse interesse. Eles, de fato, estavam esperando Jesus como Messias para livrá-los do Império Romano. Eles não estavam pensando em eternidade, nem em reino espiritual. João Batista começou pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, desde que o ministério de Jesus começou a implantação do reino, mas no aspecto espiritual. E os discípulos não entenderam isso até antes, aí as vésperas de serem batizados com o Espírito Santo, eles não entenderam o aspecto espiritual do reino. Eles estavam esperando que, de fato, Jesus fosse um revolucionário e levantasse um exército para livrar Israel da opressão do Império Romano. Essa era, de fato. Em outros textos, nos evangelhos, nós vamos ver os discípulos fazendo as mesmas perguntas para Jesus, né? O mesmo interesse. Então, o foco deles era com relação ao reino de Israel, mas o reino terreno. Então, a gente sabe que há um tempo para todas as coisas, né? Então, está dizendo aqui que o Senhor disse para eles que o tempo para que o reino de Israel fosse restaurado foi Deus que estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, se os discípulos fossem bons entendedores, eles compreenderiam que, por mais que não fosse naquele tempo, o tempo já está determinado. A restauração vai acontecer. Mas Jesus também deixou claro que antes disso acontecer, não seria para o tempo deles, e eles receberiam poder, eles receberiam virtude para dar continuidade ao trabalho de expansão do reino no aspecto espiritual. Sim. Benção. Então, essa é Estou correto, então, no meu pensamento sobre esse texto. Correto. Correto. Eu tinha dúvidas, eu confesso que eu tinha dúvidas sobre esse texto, né, porque a gente não sabe tudo e a gente está sempre buscando aprender com quem sabe. Eu até estava comentando antes do senhor entrar que se não entrasse ninguém na live, ficar só eu e o senhor aqui já seria bom demais, porque eu saí renovado da primeira live, até minha esposa comentou: poxa, como tu saiu feliz dessa live. E não tem como não ficar feliz, né, pastor, falando sobre a palavra. É verdade. É verdade. De fato,
estamos diante da palavra de Deus e é isso que nos enriquece, que nos alimenta, né? Então faz toda a diferença. A palavra de Deus é um privilégio para quem fala e para quem ouve. É interessante citar, né, pastor, que essa live aqui é uma live para pessoas que querem, né, crescer na presença de Deus. O assunto ele é muito sugestivo a isso. Ele aponta para isso, para pessoas que têm não apenas curiosidade, porque muitas pessoas elas buscam o conhecimento por uma certa curiosidade, mas é para quem quer crescer, para quem tem aquele desejo, né, ardente de conhecer algo novo da parte de Deus e entender que eu cheguei a esse entendimento, eu até queria que o senhor falasse sobre isso. Existem, né, pastor? Existem níveis na presença de Deus, né? Existem sim. Existem níveis e existem muitas instabilidades, muitas oscilações, né? A vida na presença de Deus é uma... Inclusive, nós vamos ver algo nesse aspecto. Tem coisas que acontecem apenas uma vez, que ela é definitiva, e existem outras coisas que elas são gradativas. Algumas acontecem na velocidade dos nossos passos, na velocidade da nossa fé, na nossa disposição, outras são pré-determinadas por Deus. Enfim, a caminhada cristã é um desafio cheio de mistérios. E o interessante dos níveis é que não fala de experiências, fala de uma vida com Deus, né? Porque a gente vai ver, até tem um texto que o Senhor me fez lembrar agora que eu gostaria de citar, quando Moisés ele está sentindo a carga, né, de carregar o povo, ele chega ao ponto de pedir a morte para Deus, e aí Deus chega a uma conclusão e acha uma solução para ajudar Moisés, que era retirar do espírito que estava sobre Moisés e dividir com 70 anciões. E a Bíblia vai dizer que Deus começa a distribuir o espírito sobre os anciãos e eles começam a profetizar. Mas a Bíblia vai dizer que eles profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Ou seja, foi uma experiência única. Né? E essa expressão nunca mais ela é muito forte, porque soa como algo triste para nós, porque nos nossos dias atuais o que os cristãos mais buscam são experiências com Deus, com o poder de Deus, e quando a gente lê algo desse tipo, poxa, eles tiveram essa experiência, profetizaram, foram cheios, depois nunca mais. Né? Soa como algo preocupante disso. Se a gente se colocar no lugar desses anciãos, né, a gente fica pensando, poxa, será que como seria se eu pregasse só uma vez? Se eu tivesse a experiência de sentir a presença do Espírito Santo só uma vez, depois nunca mais. Né? Mas esse assunto que nós estamos tratando na live, os níveis espirituais que nós estamos abordando, não falam apenas de experiências. Né? Porque, como o senhor citou, existem experiências como essa dos anciãos que acontecem uma vez só. Né? Existem outras experiências na nossa vida que vão acontecer uma vez só. Mas o bom desse assunto que nós estamos falando é que os níveis espirituais eles falam de uma comunhão com Deus que só cresce. Exatamente, uma experiência, uma vida contínua de experiências com Deus, né? A Bíblia nos mostra que Deus é ilimitado em poder, é ilimitado em graça, ele tem uma multiforme sabedoria. Então, as profundidades das riquezas, as excelências de Deus, só se pode discernir através do Espírito de Deus, e é o que Deus quer para a sua igreja. Diferentemente do Antigo Testamento, como você citou a passagem dos 70 que receberam um pouquinho da virtude que havia em Moisés, é porque assim era a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Era dado por medida, era dado em circunstâncias, era uma manifestação pontual, mas hoje nós sabemos que não é manifestação, hoje nós sabemos que é habitação. Né? Então, estamos vivendo no período da graça. Aqui, quando você fez a leitura em Atos dos Apóstolos, está iniciando o ministério do Espírito. É a dispensação da graça, né? O ministério do Espírito. Então, é ele agora, em pessoa, é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. E o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente pode comentar alguma coisa a respeito desse livro, porque é o que vai trazer a inauguração da igreja, né? Que vai trazer também a vinda do Espírito Santo
conforme ele foi prometido tanto nos profetas do Antigo Testamento, tanto pelo próprio Senhor Jesus, e ele vai acontecer na história da igreja e no livro de Atos dos Apóstolos, que a história em Atos dos Apóstolos ela vai abranger 30 anos. São 30 anos que está de história dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E nesses 30 anos, coisas extraordinárias aconteceram. A Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, então é o livro das 3 décadas. São 30 anos de história. Nesses 30 anos, nós vamos ver 3 cidades que foram as principais da história. Jerusalém, Antioquia da Síria e Roma. Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos 3 continentes, Ásia, África e Europa. Então, características do livro de Atos que são maravilhosas, mas tem uma característica que eu, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, eu assinalei, que é o livro também dos 3 hábitos do crente. E esses hábitos só puderam acontecer por causa do derramamento do Espírito Santo. Primeiro hábito, oração. Segundo hábito, pregação. Terceiro hábito, reavivamento. No livro de Atos dos Apóstolos tem pelo menos 18 orações, tem 18 sermões e tem 9 reavivamentos. Isso em 30 anos. Então, o poder, a virtude do Espírito Santo no meio da igreja, trabalhando, a gente vai ver um padrão de operação do Espírito Santo na vida de cada crente em que ele foi enchendo. Então, eu chamo Atos dos Apóstolos também do livro das 3 fases da vida do crente. Nós estamos falando aqui de níveis, nós estamos falando de fases de ministério. Primeiro é enchimento, segundo é prática e terceiro é resultado. É o que a gente vê. Enchimento, prática e resultado. Não dá para inverter nada disso aqui. Eu só vou ter resultado se eu praticar, eu só posso praticar se eu for cheio, para que eu tenha o êxito do Espírito Santo. Então, são características do livro de Atos dos Apóstolos, essas especialidades ou essas especificidades do livro de Atos dos Apóstolos, isso é possível por causa da presença da pessoa do Espírito Santo. Aí Atos dos Apóstolos se torna a sequência dos evangelhos e a base para as epístolas. Faz aquele elo de ligação entre os evangelhos e as epístolas. Então, é fundamental para o entendimento do que nós vamos ver, por exemplo, depois nas epístolas que Paulo escreveu, nas revelações das cartas de João. E há uma similaridade dos evangelhos em Atos, que o evangelho fala do Deus Filho que desceu e tomou um corpo humano. Atos dos Apóstolos fala do Deus Espírito que desceu e também tomou o corpo humano. Só que agora de uma forma coletiva, não é? Então essas coisas que a gente vai vendo quando nós estudamos a palavra de Deus, porque enquanto os evangelhos narram que Cristo vem em humilhação, Atos dos Apóstolos vai mostrar um Cristo em exaltação, um Cristo ressurreto, né? O Senhor da igreja. Então, é nesse livro maravilhoso, versículo 8, por exemplo, do capítulo 1 que você leu, que nós vamos encontrar o cumprimento, o reforço da promessa, que é praticamente o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. E virtude aí nesse versículo, sim, no original é poder. De fato, é poder. Se traduz do termo dinamis, né, que em muitos lugares do Novo Testamento, em grego, é poder. Eu falei na live passada que existem alguns textos específicos que quando se encontra a palavra virtude, a tradução não é poder, a tradução é autoridade, que aí vai falar de caráter, vai falar do trabalhar do Espírito Santo na moral, né, na moral da pessoa, para ela poder ter a autoridade de ser representante do Senhor Jesus. Mas aqui é poder. O Espírito Santo viria como agente capacitador dos apóstolos para que eles fossem capazes de se tornar testemunhas. É o que diz o texto, né? E sereis minhas testemunhas. Então, por que essa capacitação para ser testemunha? Além da capacidade de falar a palavra, é também o poder de dar a vida pela causa. Porque testemunha aí não é simplesmente pregar, não é simplesmente falar do que ouviu, não é replicar o que aprendeu de Cristo. É dar a vida pela causa. Testemunho, o termo aí no original é mártir.
né? Então ele morre, a pessoa dá a vida por aquilo que ela está pregando. Ela é tão convicta, ela é tão certa do que ela está falando, que ela dá a vida por isso. E claro que humanamente nós não somos capazes disso, nós precisamos de uma capacitação superior, suprema sobre nós. Então o Espírito Santo viria capacitar os apóstolos para que eles fossem capazes de dar a vida pela causa. Então, por isso é poder. E, então, preparando, né, conforme você me estendeu o convite, preparando esse assunto, eu fui analisando alguns textos e eu vou ter que falar rápido, porque senão vai ficar muito longa a live, porque eu assinalei 10 poderes que o Espírito Santo dá ao crente. É tão abrangente, é tão vasto, é vasta a operação do Espírito Santo, e isso antes da plenitude, né? Sim, sim. Isso antes, são poderes que ele nos dá e ainda não é a plenitude. Né? Então, a hora que você quiser que eu inicie, a hora que você quiser que eu inicie a relação, você me avisa, mas se quer fazer um comentário, também fica à vontade. Mas eu queria só frisar também que entre o primeiro nível e o segundo há uma transição na vida do cristão, que é obviamente de crescimento, mas que infelizmente também há muitos que param no primeiro nível, que a gente já falou na primeira live. Muitos infelizmente morrem, né, no primeiro nível, ali aceitam Jesus, são regenerados pelo Espírito Santo, mas com o tempo acabam apostatando na fé e acabam nem chegando neste segundo nível, acabam não crescendo na presença de Deus. Mas a gente louva a Deus por aqueles que conseguem chegar, né, neste segundo nível, que são aqueles que buscam o batismo no Espírito Santo, que buscam mais de Deus, e nós já podemos entrar no assunto, se o senhor quiser. Não sei quais os tópicos que o senhor vai querer usar aí, mas pode ficar à vontade aí, dentro do tempo que nós temos, para falar sobre aquilo que o senhor estudou, analisou para nos trazer. Amém. Eu vou comentando aqui, você vai me controlando, vai controlando o tempo e vai me avisando que for feito, estará bem feito. Tranquilo. Amém. O primeiro, você disse que há uma transição, né? E que muitas pessoas não conseguem passar de um nível para o outro. Se há um segredo para que isso aconteça, a palavra seria dependência. Para conseguir se manter na pessoa, na presença de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, a palavra é dependência. Ninguém consegue. Apenas precisa depender. Quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Não há mérito, não há esforço humano capaz de fazer com que a gente seja cheio do Espírito Santo. É Ele que nos enche. A gente só precisa depender, estar na palavra, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus de uma forma inquestionável. O primeiro poder que o Espírito Santo... Dificilmente vai desistir, né, pastor? Se a pessoa foi verdadeiramente regenerada, dificilmente ela vai desistir ou morrer no primeiro nível. Se ela foi regenerada, ela não desiste, ela nasceu de novo. Ela é uma nova pessoa. Ela só vai desistir se ela não passou pela regeneração. Continua o velho homem prevalecendo ainda nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas fraquezas, nas suas concupiscências. Se ela foi regenerada, se ela nasceu de novo, então ela tem um novo Senhor na sua vida. Sim. O primeiro poder, Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que esse texto está dizendo? Romanos capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo. Quem quer estudar sobre a pessoa do Espírito Santo tem que estudar Romanos capítulo 8. É o capítulo que mais fala do Espírito Santo na Bíblia. Depois estude João capítulo 14. Mas para falar da pessoa do Espírito Santo é Romanos capítulo 8. E uma das características do Espírito é que ele
é o agente que promove a nossa adoção. Porque filho legítimo de Deus é só Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele é unigênito, ele é único. Deus não tem outro filho legítimo. Mas, no decorrer da história, Jesus nasce como único e a obra dele, Jesus nasce como unigênito e a obra dele faz com que ele se torne primogênito. Ou seja, ele era único. Agora virão outros, ele será o primeiro de muitos. Não é mais único. Mas os muitos que virão não são legítimos. Todos somos adotados. E só somos adotados porque nós recebemos o Espírito Santo. Veja que sem o Espírito Santo não tem adoção de filhos. É o Espírito Santo que é o Espírito de adoção. Então, o primeiro poder que nós recebemos quando vamos permitir o Espírito Santo nos dar virtudes é o poder de sermos filhos. João 1,12 diz que para nós sermos filhos de Deus, a gente precisa poder, não basta querer. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse poder, quem dá é o Espírito Santo. É pelo Espírito de adoção que nós nos tornamos filhos de Deus. Então esse é o primeiro poder. Eu não podia me dizer que eu sou filho de Deus. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. É força de expressão. Porque a Bíblia diz que há criaturas e há filhos. Antes de Jesus e antes do Espírito Santo, nós éramos criaturas de Deus. Agora, com o novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. Então é o primeiro poder que nós temos. E é um poder maravilhoso, eu poder de fato dizer que sou filho de Deus, isto é um grande privilégio. Então é maravilhoso saber que tudo começa por aí. Agora, pelo Espírito Santo, eu tenho uma filiação divina. Pelo Espírito Santo eu tenho direito, agora já que sou filho, eu tenho direito na herança. Por isso eu me torno co-herdeiro com Cristo. Não é? Então vejam quantos privilégios vêm através desse poder, o poder de sermos filhos. Você pode ser chamado de filho, porque o Espírito Santo é o Espírito de adoção. E por ele nós podemos clamar, Abba, Pai, meu Pai. Chamar Deus de nosso Pai. Por isso o Senhor Jesus disse, já havia profetizado aos discípulos, dizendo, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso. Porque o Pai também seria de todos, não apenas de Jesus. Deus não seria só o Criador, Deus se tornaria Pai através do ministério de Jesus e da descida do Espírito Santo. Esse é o primeiro poder. Podemos falar também, pastor, que conforme o crente ele vai alcançando esses novos níveis, ou vai crescendo espiritualmente, é muito semelhante a um relacionamento. Porque quando a gente é solteiro, a nossa vida é uma. A partir do momento que a gente começou a se relacionar, um namoro, quando conheceu a nossa esposa, tu não tem mais aquela liberdade de ter quantos contatos tu queria ter. Por exemplo, mesmo o cristão ele sendo solteiro, ele tem que ter, ele pode ter quantos contatos ele quiser, mas mesmo ele sendo solteiro, o seu linguajar, a sua forma de proceder, ela tem que ser cristã. Mas mesmo assim, a partir do momento que tu assume um relacionamento com alguém, tu já não vai ter mais aquela liberdade de conversar com, por exemplo, o rapaz. Ele é solteiro, ele conversa com quantas moças ele quiser. Mas a partir do momento que ele assume um relacionamento com uma, ele já não tem, ele já tem que ter esse discernimento, né? E se tratando disso, o Espírito Santo, conforme ele vai se revelando e conforme a gente vai alcançando novos níveis, o primeiro nível ele vem para nos afastar daquilo que seria errado, né? Do pecado, ele vem para nos purificar. Já no segundo nível, que é o que nós estamos falando hoje, parece que a gente vai conhecendo melhor ele e vai tendo acesso a coisas novas e coisas maiores, né? Que ele vai nos revelando também. E isso só é possível, né, através dessa intimidade que vai crescendo nesse relacionamento. Perfeito. Nós não fazíamos parte da família, agora nós nascemos de novo e podemos fazer parte da família até ser chamados de filhos. Então, fazemos parte da família. E com relação aos relacionamentos que outrora a gente tinha, as amizades que outrora a gente tinha, não é nem o fato de não poder, é o fato de não querer, de não precisar mais. Porque existe
uma suficiência agora. Existe uma satisfação agora que eu não preciso mais daquela outra amizade, daquele outro relacionamento. Sequer me atrai, né? Então, essa é a questão. O Espírito Santo vai trazendo esses vislumbres e vai nos enchendo. Ou seja, esse enchimento tem essa conotação de ir satisfazendo, né? Nós vamos nos satisfazendo com o Espírito Santo. E quanto mais satisfeitos com o Espírito Santo, menos desejos a gente tem pelas coisas daqui. Né? Isso é uma lógica. Satisfeitos em Cristo também, né? Eu até queria fazer uma pergunta para o senhor, que é uma palavra que eu ministrei hoje. Quando João está preso, ele pede para os seus mensageiros perguntar para Jesus, né? Tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus fala para eles, ó, vai e falem o que vocês viram e ouviram, né? Coxos andam, surdos ouvem, paralíticos andam, mortos são ressuscitados. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. É uma coisa assim, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Eu entendo essa palavra no sentido, eu entendi essa palavra no sentido de que João, ele poderia ter se escandalizado. Eu entendo essa palavra no sentido de que João poderia dizer assim, poxa, eu passei todos esses anos preparando o caminho para ele, e cadê ele nesse momento? Será que ele vai me deixar? Ele poderia murmurar. Eu entendo que esta palavra se dá nesse sentido. E quando o Senhor disse ali que não é o fato de poder, mas de querer, e a gente não quer mais certas coisas a partir do momento que a gente começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele nos satisfaz. Cristo nos satisfaz. E nós temos um número muito grande de pessoas dentro da igreja insatisfeitas com Cristo, insatisfeitas com as suas vidas espirituais, justamente porque não estão buscando como deveriam, não estão buscando um novo nível, não têm esse desejo, e começam a se escandalizar em Cristo. Né? Começam a murmurar, começam a olhar para a sua situação, para a sua vida, e começam a ver empecilhos em Cristo, começam a ver empecilhos na igreja, começam a ver empecilhos no reino de Deus, porque não estão satisfeitos, não estão se satisfazendo. Né? E eu acredito porque é a falta dessa busca. Sim. A falta da aproximação, a falta do relacionamento de intimidade. João Batista nunca teve intimidade com Jesus. João Batista apontou pessoas para ele, ó, vocês podem, tanto que os 2 primeiros discípulos de Jesus antes eram discípulos de João. Passaram uma tarde, João disse para 2 de seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos foram atrás de Jesus, perguntaram para Jesus onde era a casa deles, passaram uma tarde conversando com Jesus, não largaram mais. Mas eram discípulos de João. João mandou discípulos para Jesus, mas não seguiu a Jesus. Ele continuou fazendo o trabalho dele, é falta de proximidade. Não adianta a gente querer continuar pregando o evangelho e não ter proximidade com Jesus. Só mandando pessoas para Jesus e a gente não está perto dele. Então vai haver uma insatisfação também em nossa vida. A palavra escândalo no Novo Testamento não é o fato da pessoa assim, se apavorar por alguma coisa, se frustrar por alguma coisa. A palavra escândalo no original é armadilha. Escândalo no grego era aquela armadilha para pegar animais. Sabe que quando ele pisa faz isso? É isso que é escândalo. Está dizendo assim, cuidado para que você não venha ser pego numa contradição do teu entendimento. Porque pessoas que se frustram com Jesus é aquelas pessoas que vão para a igreja atrás das mãos de Jesus e esquecem dos pés. Maria Madalena, quando entrou na presença de Jesus, ela foi para os pés. A maioria das pessoas que estavam com Jesus queriam as mãos dele, porque eram as mãos que faziam milagre, operava, fazia multiplicação de pães. A única que foi para os pés de Jesus foi ela. Então, quando nós vamos para a comunhão com Jesus, como noiva que somos, a noiva ela chegava até os pés do seu pretenso noivo e ela pegava o seu óleo mais precioso que ela tinha guardado, às vezes era até presente do pai, porque era muito caro, e ela quebrava no pé daquele que seria o noivo dela. Então ela ia no pé do noivo. E é isso que nós precisamos fazer. Enquanto as pessoas forem para a presença de Jesus só por aquilo que ele faz, só pelas mãos de Jesus e não pelos pés, elas vão se frustrar no seu próprio entendimento. Elas estão entendendo uma coisa, estão entendendo igual os apóstolos. Senhor, o reino é aqui. E Jesus está dizendo, não, o reino não é aqui.
O reino é muito maior do que vocês estão pensando. Senhor, mas olha esse templo. Não se admirem desse templo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não é? O que eu tenho é muito maior. Lá não vai nem ter templo. Lá não vai nem ter sol. Então, eles não estavam entendendo esse aspecto do reino. Por falta de relacionamento. Por falta de proximidade. O interessante é que os cristãos, que a gente percebe, que a gente chama de fervorosos, que estão sempre buscando novos níveis, novas experiências, mais intimidade com Deus, dificilmente a gente vai ver eles insatisfeitos, eles se escandalizando em Cristo, porque ao invés deles murmurar acerca de qualquer assunto da igreja ou do reino, eles vão se dispor para fazer a diferença, para suprir aquela falta que eles estão percebendo no reino. Porque o senhor já percebeu, com certeza eu já percebi também, principalmente pessoas que às vezes fazem parte da família pastoral, filhos de pastor, filhos de obreiros, que eles não têm prazer no culto. Eu já vi muitas pessoas que desistem de cantar no coral, ou desistem de abrir mão da sua oportunidade, às vezes, para ministrar um louvor, e muitas vezes eu já vi pessoas com problemas emocionais, e esses problemas eles são acarretados justamente por essa negligência. Porque a pessoa ela acha que desistindo, ela acha que se acomodando, ela vai aliviar os seus problemas, mas ela só vai trazer mais problemas para ela. E quando a pessoa ela busca uma intimidade maior, níveis maiores com Deus, ela dificilmente ela vai ficar insatisfeita. Ela tem uma visão diferente, ela tem uma visão superior, acima desses problemas que estão diante dela, né? Com certeza. Por isso, a importância da virtude, que são poderes sobrenaturais, que a palavra está dizendo é sobrenatural, sobre acima, né? Acima do natural. Porque do natural, muitas vezes, como seres humanos, muitas vezes nós desanimamos. A gente comentou no início que existem oscilações, existem instabilidades, e são coisas da nossa natureza, que é depravada. O que acontece? Isso não é exclusividade de apenas uma pessoa. Às vezes, nós vamos dormir, o crente mais fervoroso do mundo. A gente só dormiu, a gente não fez nada. E a gente acorda destruído. A gente não sabe nem por que a gente está desanimado. Às vezes, com uma fé diminuída, com uma esperança diminuída. E a gente só dormiu. Né? Por isso, a necessidade da dependência. Depender não está em nós os méritos. É na dependência do poder do Espírito Santo. Então, o primeiro poder seria ser chamado filho. O segundo poder está em 1 Coríntios 6, 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, morada de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o segundo poder é o de sermos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Enquanto os judeus estavam preocupados em reconstruir templo, os judeus ficaram amargurados porque o segundo templo foi destruído. Porque os judeus até hoje lamentam no único pedaço original do templo de Herodes, lá, o Muro das Lamentações é o único pedaço original daquele templo. E os judeus estão em luto, por isso eles usam preto, por causa do templo. Eles ficam lá esperando a restauração do templo, esperando a restauração do templo. E eles não entenderam que nós seríamos o templo. Que assim como Deus Filho veio e tomou um corpo humano, o Deus Espírito também veio para tomar os corpos humanos. Então, mas isso é uma questão de poderes. Só o crente em Jesus é que se torna templo. Isso é uma questão de poder. Poder de ser templo do Espírito Santo. Já somos um lugar de adoração. Nós devemos ser um lugar de adoração. Vamos para o culto para adorar. Vamos para um culto, um louvorzão. Nós somos o lugar de adoração. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo, morada de Deus. São privilégios. Tudo isso por conta da descida do Espírito Santo. Primeiro, ser chamado filho. Segundo, ser templo. Terceiro, aí esse terceiro poder, voltamos a falar do que estávamos dizendo a respeito das pessoas que estão insatisfeitas.
Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, poder diante das fraquezas. Fraqueza que poderia até se traduzir por doença. Como a pessoa, quando ela fica doente, ela enfraquece naturalmente em decorrência da doença. Porque quando Deus usa o profeta Isaías para dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele está falando de consequência do pecado. Não está falando de que nós não vamos adoecer, ficar mais doentes, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ali está falando especificamente das enfermidades, das doenças causadas como consequência do pecado que gera morte. Então, nós enfraquecemos, nós adoecemos, mas temos poder diante das fraquezas. E não são poderes fornecidos pela ciência e nem pela capacitação que qualquer área humana possa nos dar. São poderes que faz, por exemplo, um crente desempregado, um pai de família desempregado, ir para o culto, glorificar a Deus, adorar a Deus, chorar, louvar ao Senhor, e um crente bem empregado, com um bom salário, murmurando de ir para o culto. O que faz aquele crente na necessidade de estar adorando a Deus? O que faz um crente que passa problemas sérios na vida não larga o seu compromisso com Deus? Isso é poder diante das fraquezas. Não está dizendo que aquele crente não se escandaliza em Cristo. Enquanto as pessoas estão dizendo, se Deus é bom, por que tal coisa acontece? Ele está dizendo, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom e se está acontecendo é porque esta é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas a pessoa só consegue chegar a esse patamar se ela receber a virtude do Espírito Santo, esse poder que vai ajudar diante das fraquezas. Porque há situações que são recorrentes em nossa vida. Por exemplo, ninguém está livre de desanimar. Quantas vezes você já desanimou? Quantas vezes eu já desanimei? E quem garante que amanhã eu não estarei desanimado e você também não? Mas são nessas oscilações, nessas dependências, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso Deus disse ao apóstolo Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembrando que Paulo falou também, né, que o homem inconstante não receberá do Senhor coisa alguma. Né, falando de quando ele diz assim que o homem inconstante não receberá coisa alguma, está falando de alguém que espera receber, mas não vai receber porque está sendo inconstante. Porque todos nós queremos receber algo da parte de Deus. Todos nós queremos receber coisas novas ou algo a mais da parte de Deus. Mas Paulo está deixando claro, se nós forem constantes, não vamos receber. Né? E eu tenho experiências assim na minha vida, como o senhor falou, quantas vezes eu já desanimei. E todas as vezes que eu desanimei, eu percebi que houve um certo atraso. A quantas coisas que eu poderia já ter conquistado, que eu estou conquistando apenas hoje. Né? Até tive uma experiência engraçada no Facebook, e isso é uma forma da gente ver como a gente está sendo observado, porque e isso que já faz alguns anos. O Facebook tinha aqueles testes que a gente participa às vezes ali, e eu lembro que o teste era qual será o nome do livro da sua vida. E eu apertei ali para participar, e aí apareceu o título do livro, antes tarde do que nunca. Na hora eu não gostei daquele título ali, mas eu fiquei pensando, né, que realmente, porque realmente na minha vida as coisas sempre foram assim, pastor. Sempre aconteceram tardes, mas aconteceram. Coisas que eu poderia ter conquistado antes, mas eu estou conquistando hoje, mas o importante não é o tempo, o importante é que eu estou conquistando. Né? Estou conquistando coisas que pareciam tardias, mas o importante é conquistar. E isso é uma lição boa para a nossa vida espiritual, porque muitas pessoas, às vezes a gente fica olhando para pregadores famosos, para pessoas, né, que foram levantadas por Deus, e às vezes a pessoa ela olha para a sua idade, ela olha para a sua condição, ela olha para as circunstâncias que lhe cercam e ela pensa, eu nunca vou chegar lá, ou eu posso até chegar, mas vai demorar, ou já vou ter uma certa idade. Mas o certo não é olhar para isso, o certo é olhar e
entender que Deus tem coisas novas para nós, coisas maiores, e é isso que importa, né? Verdade, verdade. Nós precisamos priorizar estar sincronizados com o tempo de Deus, não é? Viver no tempo de Deus, no Kairos de Deus, e não no Cronos. Porque o tarde e o cedo para Deus não existe, ele é eterno. Então a gente tem que se adequar à vontade dele. Mas, de fato, nós perdemos muitas coisas. Há ainda, quando nós nos atrasamos dentro do plano de Deus, tem coisas que a gente ainda consegue recuperar. Agora, há coisas que nós não recuperamos. Tem coisas que nós era para termos recebido e não vamos receber. Não é? Mas aqui tudo é passageiro. Nosso maior propósito, nossa maior intenção deve ser chegar lá, chegar na eternidade. Não é? É esse tempo que a gente não pode perder. Então a gente precisa desse poder que vai nos ajudar nesse momento de fraquezas. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos... Lembrando que a finalidade deste segundo nível, ou a finalidade da virtude do Espírito, é o que Jesus disse, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A finalidade deste recebimento, dessa outorga da virtude do Espírito é ser testemunhas, é pregar. Mas o interessante é que esses tópicos, esses poderes que o Senhor está trazendo para nós, são coisas que fazem parte do pacote. Né? A finalidade é essa. Mas o ser testemunha é o final do processo. Primeiro, para você ser testemunha, você ser um representante, você tem que ter, ser representante da empresa, você tem que ter afiliação com a empresa. Você tem que ter treinamento da empresa. Você tem que ter o crachá da empresa. Você tem que ter credencial da empresa, passaporte da empresa. Até você ser. Então tem todo um processo. Nós estamos falando de um reino. Né? Então, vai chegar a ser testemunha, mas existe todo esse processo que o Espírito Santo vai fazendo. Ser testemunha desanimado, fraco, diante da fraqueza, vai retroceder, vai desonrar. Então precisa receber poder diante das fraquezas. E quando falamos da virtude, nós estamos falando do batismo. Né? Em Atos 2 aqui, nós estamos em Atos 1:8, mas vai acontecer em Atos 2. E nós estamos falando do batismo no Espírito Santo, que a maioria dos crentes buscam. E normalmente, quando a gente é batizado no Espírito, a gente nem prega ainda. Eu pelo menos, foi assim. Eu fui batizado, acho que depois de 4 meses, mas eu fui começar a pregar depois de 8 meses. Ou seja, normalmente, quando o cristão ele é batizado no Espírito, para receber a virtude do Espírito, ele não prega, ele não louva, ele está, que nem o senhor falou, ele está entrando na empresa. Né? Ele está se tornando filho, está recebendo ali os IPI, né? Para começar. E é interessante isso aí que o senhor falou, porque é um pacote que ele vai sendo montado até a pessoa chegar a esse cargo, né? A essa posição elevada de ser um ministro, de ser testemunha. Né? Claro, porque quando o apóstolo Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que ele vai falar tanto das línguas estranhas quanto do dom de profecia, que era a maior dificuldade para a igreja de Corinto, o capítulo vai terminar assim: mas faça-se tudo com ordem e decência. Porque esse é o padrão de trabalho do Espírito Santo. Ordem. Ou seja, cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido tempo. Isso é ordem. Não é? Então, todo o trabalho do Espírito Santo tem uma lógica. E ele não se precipita, né? Ele não age precipitadamente. Quando nós permanecemos na dependência do Espírito Santo, nós recebemos o quarto poder de Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja bem, se eu ter a convicção que eu sou filho de Deus, é uma coisa. Eu saber que agora eu sou o templo do Espírito Santo, que ele está dentro de mim, é uma coisa. Eu perceber que, diante de algumas fraquezas que eu possuía, hoje eu consigo lidar melhor, é uma coisa. Agora, o Espírito, eu receber
Veja bem, o Espírito de Deus testificar com o meu espírito, o Espírito de Deus se comunicar comigo, não está usando um profeta, não está falando através de um pregador. Deus não está falando comigo através de um louvor. O Espírito está falando com o meu espírito. Olha o que é isso. Testificando com o meu espírito, me dando garantia. Você agora é filho de Deus. Você não vai perder, você não vai morrer, você não vai... o inimigo não vai conseguir prevalecer contra você, porque você é filho de Deus. O maligno não toca. São coisas que só o crente cheio do Espírito Santo, que tem essa liberdade dada ao Espírito Santo, que entende. Porque as pessoas olham para vocês, mas como é que ele consegue? Como é que ele persiste? Como é que ele persevera? Passou tantas coisas na vida, atravessou tantos problemas no ministério, na família, na saúde, na vida financeira. Como é que ele está ali firme? Como é que ele continua? Como é que ele prossegue? Parece que nada aconteceu com ele. As pessoas não sabem que tem um Espírito testificando lá dentro, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Ou seja, poder de possuir essa nova identidade. Eu dizer que sou filho é uma coisa, eu pegar minha identidade e mostrar, olha aqui a minha filiação divina. É disso que trata. Eu tenho poder de possuir essa nova identidade. O próprio Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque ele está lá dentro falando. E se ele está lá dentro é porque nós nos tornamos filhos. Ele é o espírito de adoção. O quinto poder, Efésios 3, capítulo 3, versículo 16, diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, veja que todos esses textos que eu estou pegando estão falando do Espírito, de ações diretas do Espírito. E para que isso aconteça, tem que ser a dispensação do Espírito. Tem que ser o ministério do Espírito. Aqui está dizendo que nós vamos receber poder, nós vamos ser fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior. E esse receber, esse ser fortalecido, esse ser corroborado, fala a expressão que foi usada aqui no grego para traduzir por corroborado, na língua grega tem algo que é tipo o português que fala pretérito perfeito, falando de um passado perfeito, que aconteceu no passado de uma vez só, definitivo, por isso que é pretérito perfeito. No grego isso é chamado de aoristo. Aqui a forma verbal é passivo aoristo. O que isso significa? Passivo porque não vem de mim, não é ativo, é passivo, vem de fora, alguém está fazendo em mim. E isso ocorreu em algum ponto do passado, não vai acontecer de novo. Essa corroboração, esse fortalecimento, acontece uma vez só. Então, é um poder confirmado em nosso interior. É algo que está agora é inerente à nossa nova natureza. Como o pecado é inerente à nossa velha natureza, nós nascemos no pecado, a gente nasce assim, pecadores. Agora, essa confirmação, esse texto está dizendo que quando nós nascemos de novo na regeneração, esse poder ele é colocado. E quando nós recebemos essa virtude, agora o Espírito Santo vem para morar e ele administra essa confirmação. Então são poderes que vão revelando o porquê o crente em Cristo Jesus, de fato, regenerado, ele não se escandaliza em Cristo. Ele realmente é lavado, ele é liberto, ele é salvo, porque ele tem ações do Espírito Santo dentro dele que ninguém consegue entender se não tiver a mesma coisa. Se não passar pela mesma experiência, estiver no mesmo nível do Espírito Santo. Então esse é o quinto poder. Posso continuar? Pode continuar, professor. O sexto poder, segundo aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, eu quero que os irmãos vão percebendo o progresso no agir do Espírito Santo, até chegar ao ponto de sermos testemunhas. Segundo aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Olha isso, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem vai fazer é o Espírito. É pelo Espírito. O que ele faz? Agora, no quinto poder, aquela corroboração, ela aconteceu no passado, é um pretérito perfeito, é passivo ao orisco, ou seja, aconteceu em algum ponto do passado e veio de fora, não veio de nós, foi o Espírito que fez de fora para dentro de nós, o nosso homem interior. Agora, diferentemente daquele mover, daquele agir do Espírito, aqui está falando do que nós comentamos no começo, da continuidade. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Está falando, o contexto aqui está falando da imagem do Senhor Jesus. E é para nós irmos sendo transformados até chegar à imagem de Cristo, até sermos a imagem de Cristo. Recuperar em nós a imagem, a semelhança que recebemos como quando o homem foi criado no Éden. E perdeu a imagem e a semelhança de Deus por causa do pecado. E é o Espírito Santo que faz isso. Então, a palavra glória aqui está se referindo à manifestação do caráter e da presença divina. A glória aqui está falando da glória de Deus. Está falando, e a glória de Deus é a presença dele, é o caráter dele na nossa vida. E quando fala de glória em glória, então está falando dessa mudança progressiva, que vai nos conformando, que vai nos moldando a imagem de Cristo. Então nós vamos sendo transformados gradualmente. Aí nós estamos indo em direção à plenitude do caráter de Cristo, que aí já é o terceiro nível, como que é a outra live. Mas veja bem, que está se encaminhando para lá. Veja bem que está havendo um progresso. E o agente que está trabalhando nesse progresso é o Espírito Santo. É o poder de sermos transformados na imagem da glória do Senhor. E que é diferente da corroboração. Aqui é um processo contínuo. Poder de sermos transformados continuamente. Então, ou seja, estamos sendo cada vez mais melhorados na presença de Deus por conta da habitação do Espírito Santo em nós. Este é o sexto poder. Pastor, não. o senhor falou que tem vários poderes, né? Eu queria ver com o senhor para nós. O senhor está no quinto, sexto? Falou sobre o sexto. Queria ver com o senhor para nós terminar, fazer a metade dessa live numa outra live, porque eu quero absorver o máximo, eu quero poder absorver o máximo e eu quero que o senhor possa também nos passar o máximo possível de informações com tranquilidade para nós não se preocupar com o tempo, né? Eu vou lá buscar minha esposa agora, mas a gente combina um dia, amanhã ou talvez semana que vem, para a gente fazer a outra metade dessa live, porque eu estou vendo que o assunto, ele é, como o senhor disse, é vasto e eu quero poder absorver o máximo possível, porque não é uma questão de a pessoa, a virtude é o segundo nível. É que nem o senhor falou, tem um processo, né? A finalidade da virtude do Espírito é ser testemunha. Mas para chegar nesse ponto tem todo esse processo que o senhor está falando, né? E isso é importante. Até na próxima live que a gente vai fazer para concluir esse nível, o senhor pode dar uma pincelada né, rapidamente e continuar desse que a gente parou, pode ser? Claro, sem problema nenhum. Tranquilamente. Sem dúvida. Então, eu queria agradecer o senhor por mais essa vez estar disposto aí a participar conosco, atendendo o nosso convite, né? Já podemos aprender muito nesse pouco que nós falamos nessa noite, e o bom é que a gente não fica preso ao tópico, a gente vai conversando, né? A gente está conversando aqui e vem fluindo muitas coisas e se a gente fazer uma live completa, a gente acaba pulando tópico por tópico e acaba não tendo essa interação que às vezes é importante que na live, porque essa interação às vezes a gente esclarece coisas, né, que são mais importantes ainda. Verdade. Não, está correto, sem problema nenhum. E a gente sabe também que o horário
já está bastante avançado e tem irmãos, eu não consigo acompanhar comentários, tá? Eu já comentei isso em outras lives, então eu não sei como estão os comentários, se estão fazendo alguma pergunta, os irmãos nos perdoem, porque também se nós pararmos para ler e comentar cada comentário, a gente, aí sim que bom que pudéssemos, né? Poder ler comentários e responder perguntas, mas também aí demandaria muito tempo e, e vai saindo do foco, muitas vezes vai perdendo de fato aquela linha de raciocínio. Mas estamos à disposição, irmão Jerry. Eu fico feliz porque eu vejo que os irmãos eles estão participando bastante e tem bastante curtida, bastante coraçãozinho. E eu fico feliz porque são pessoas sedentas, né? São pessoas que souberam da live, estão aqui para aprender. E eu tenho certeza que estarão na próxima live, porque a gente não vai conseguir, meus irmãos, terminar esse nível nessa live. E eu já queria pedir para o pastor fazer uma oração por nós, deixar suas considerações finais e fazer uma oração, porque eu vi que tem irmãos até pedindo oração nos comentários, né? Não consegui ler todos, depois eu vou tentar responder, mas eu vi que tem irmãos até pedindo oração. Então, queria que o senhor deixasse as suas considerações finais, falasse novamente sobre o seu livro e orasse por nós aí para nós encerrar debaixo da bênção de Deus. Amém, amém. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, permaneçam nesse fervor de estar cada vez mais buscando conhecimento da palavra de Deus. É a verdade da palavra que liberta, que nos liberta, e nós não podemos pensar que isso é uma mensagem só para quem está fora dos caminhos do Senhor. Muitas vezes, ainda nos caminhos do Senhor, nós temos muitas coisas para ser libertas em nossa vida. É um processo contínuo, ele é gradativo e é na velocidade da nossa disposição de buscar ao Senhor. Então, os irmãos podem encontrar o meu livro, como eu falei, aí na Hotmart, tem link aí no meu Facebook, se os irmãos puderem estar entrando no meu Face, no YouTube, no meu canal do YouTube, é só procurar, é Odair Filho, já se inscreve, já vê vídeos, nós temos mais de 300 vídeos de pregações e estudo da Palavra de Deus no canal. E mais variados assuntos, a gente fala de tudo que a Bíblia diz, a gente fala. E então, ali vai estar também na descrição o link. Quem quiser adquirir, nos ajudar, nos abençoar, será de muito proveito para as nossas vidas, em nome de Jesus.